bastante. A gente vai falar de epidemiologia da dor na coluna. E aí eu trago para vocês uma reportagem da USP muito legal, que foi publicada em 2021. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. É episódio de dor, não é dor crônica, ok? Já teve ou terá algum episódio de dor na coluna. Se eu perguntar nessa sala aqui, e eu não tenho ninguém nessa sala com mais de 50 anos, se eu perguntar nessa sala aqui, eu tenho certeza que mais de 80% vai ter. Porque a gente tem alguns fatores de risco também. A maioria de vocês foram indivíduos que foram atleta em algum momento da vida. Então isso aumenta muito a chance de ter dor na coluna. Então, lembrando, não estou falando de dor crônica, mas o que chama atenção nesse site, nessa reportagem, é o que eles colocam embaixo. Que episódio de dor crônica na coluna só foi superior à dor de cabeça nos consultórios médicos. Vocês têm ideia que é a segunda causa que vai mais para médico em virtude da dor? É a dor na coluna. É a segunda causa. Só perde para a dor de cabeça ao longo da nossa vida. E que a gente consegue evitar isso com uma coisa que nós temos, que é o conhecimento sobre o exercício físico. A hora que a gente fala sobre dor no mundo, 65% da população mundial sente dor na coluna pelo menos uma vez no ano. E 84% pelo menos uma vez na vida. Avançando, em indivíduos entre 7 e 19 anos, a prevalência de dor crônica é de 12%. Agora, olha, eu estou falando de dor crônica. Então, dor de 3 meses ou mais. Tá? Não é mais episódio de dor. Dor crônica, 12% dos indivíduos entre 7 e 19 anos. A maioria aqui em virtude de escoliose. Tá? Momentos de crescimento, a gente tem uma chance maior desses indivíduos terem escoliose. A prevalência mundial de dor crônica na coluna varia entre 12% e 33%. Se a gente pega 33%, é um número bastante elevado. E aí, obviamente, tem toda uma questão de faixa etária, né? 7 anos, 1% da população. 10 anos, 7% da população. 14 a 16 anos, 18%. O pico da prevalência, embora todo mundo ache que o pico da prevalência da dor crônica é em pessoas muito mais velhas, não. É em pessoas entre 40 e 69 anos. Quem são essas pessoas aqui? São a maioria dos alunos de personal de vocês. As pessoas ativas economicamente. É a maioria dos alunos de personal de vocês. Professor, mas por que os idosos com mais de 70 anos não têm dor crônica? Afinal, a gente está falando de envelhecimento ósseo, a gente está falando de problemas severos e tal. Oi? Mas ficar em casa sem fazer nada também dá dor crônica. Já acostumou. Já acostumou com a dor? Tem aluno de 77 anos que dorme o dia inteiro. Que dorme o dia inteiro, então sente menos pressão na coluna. Morre de outra coisa, mas não é da coluna. É isso. Pessoal, na verdade, a explicação é um pouco mais triste. Já morreram. Vamos por partes. Vamos por partes. Lembra lá atrás sobre os fatores? A gente tem fatores emocionais, a gente tem incapacidade funcional, a gente tem diminuição de socialização. Tá? Se eu tenho uma dor crônica na coluna com 40 anos, eu carregar ela durante 30, 35 anos, o quanto que essa dor já não me gerou incapacidade, o quanto que isso já não me gerou de incapacidade e imobilidade, e isso gera óbito lá na frente. Então, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar um gráfico para vocês, que a curva faz isso aqui e depois ela faz isso aqui. Ó. Ela fica retinha. E depois você começa a ver uma tendência de queda. As pessoas já morreram. A gente está falando de uma população que vive, em média, 75 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. Tá? Se você for pensar no mundo, é até um pouco menos. Tá? Mas as pessoas já morreram. Então, o pico vai ser entre 40 e 69 anos, que são a maioria dos alunos de vocês. E aí, quando fala disso no Brasil, olha lá. Prevalência no Brasil, é um artigo bem recente, tá? Que teve aqui uma porrada de 60 mil pessoas, 60.202 pessoas nesse estudo. 18%, 18,5% ficou a prevalência de dor crônica na coluna, na nossa população. E notem aqui
que essa proporção vai subindo, aqui já com 60 anos não sobe tanto, mas essa proporção aqui, esse percentual vai aumentando conforme a idade aqui, mas lembrando que aqui está com 60 e mais. Se fosse 70 já seria um pouco diferente. E notem a curva que eu falei para vocês, ó. Notem que depois de 70 anos, essa curva começa a ficar reta, até com uma tendência de queda. Então a gente vem, para vocês entenderem, aqui em cima, ó, com problema crônico de coluna, a prevalência que a gente tem, e com problema crônico que tenha alguma limitação. Então a gente tem um número menor, obviamente, mas também um número alto ali, acima de 20% nas pessoas mais velhas. Isso quer dizer que você vai ter um aluno com esses problemas crônicos e que isso está relacionado à intensidade da dor. Então notem aqui, a gente tem uma intensidade leve de 32% e pessoas com intensidades maiores, com mais severas intensidades, 16% dessa dor. E pessoas mais velhas, com 75 anos ou mais, 20% delas têm dor intensa. Então quando alguém falou assim, ela já nem sente mais, ela já não reclama de dor, até porque a gente tem muito idoso que acha que é normal. Né? Normal, sentir dor é normal e tal. Então, eles têm a maioria deles com dor crônica. Só que se vocês olharem as dores mais intensas, tá aqui, ó, entre 50 e 54 anos são as pessoas que sentem mais dor intensa. E o que isso atrapalha? Isso atrapalha simplesmente aqui, ó. Esse é um gráfico mundial sobre dor crônica na coluna, que mostra o seguinte, esse azul tá bem clarinho aqui no Brasil. Mas se vocês, tudo que está bem clarinho aqui de azul significa que são de 800 a 1.200 a cada 100 mil pessoas vão pedir afastamento por dor na coluna. Entre 800 e 1.200 pessoas no Brasil, a cada 100 mil pessoas, pedem afastamento em virtude de dor na coluna. E o que isso significa? Isso significa um custo gigante. Pra vocês terem uma ideia, na Austrália, em 2001, foram gastos 9 bilhões de dólares no ano com dor crônica na coluna. E a maior parte disso é atribuída ao tempo afastado desses indivíduos. A gente tem, nos Estados Unidos, em 2006, 100 bilhões gastos. Só que desses, 600 milhões era só para afastamento. Ou seja, as pessoas geram um gasto muito grande. Por isso que grandes empresas têm trabalhos de ginástica laboral, por exemplo. Qual é a função da ginástica laboral? É fazer o cara ficar ativo? Não. É quebrar a barreira do estou completamente fora de postura, colocar ele numa postura adequada e falar para ele o seguinte, tá vendo? Precisa se exercitar. É isso. Quem aqui já trabalhou ginástica laboral? Já? Já? Eu já trabalhei também num jornal. Meu TCC foi sobre ginástica laboral. Faz sentido? Faz. Porque fala sobre doenças, né, no final, absenteísmo e tal, mas é uma área muito legal, tá? É uma área muito legal. E que a gente precisa, e que você tem grandes empresas. A mesma coisa da Unimed. A Unimed, ela tem o plano de medicina preventiva, porque ela já entendeu que o cara mais saudável gasta menos com o plano. Ela prefere pagar um professor de educação física e pagar bem, não paga mal, muito melhor do que qualquer academia, ela prefere pagar um professor de educação física do que pagar os médicos, que vão ter mais consulta, porque os clientes vão muito mais. Bom, e por último, nos Estados Unidos, a dor lombar representa um dos fatores de mais alto custo médico e social, sendo responsável pela perda de 1.400 dias de trabalho por ano a cada 100 mil habitantes. Por quê? Por que o indivíduo que tem um episódio de dor, ele tem medo de ter outros episódios de dor, quando ele tem dor crônica? Por que ele tem medo? Porque o cérebro dele muda. Olha que loucura esse artigo aqui. Esse artigo mostra a diferença da ativação em partes do cérebro relacionadas a sentimentos, a parte emocional de pessoas que desenvolveram dor crônica contra pessoas que não desenvolveram dor crônica. Aqui, o A é quem desenvolveu dor crônica. Ó, depois de 41 semanas, já é dor crônica. Córtex pré-frontal medial mais ativado, mostrando aumento de sensibilidade a emoções. Pessoas que desenvolveram dor crônica com muito mais ansiedade e estresse, comparando ao B, que não desenvolveram. Tiveram episódios, todas aqui tinham episódio de dor. Continuaram com dor durante 19 semanas, mas esse grupo aqui parou de ter dor.
e esse grupo continua tendo dor. E olha o cérebro como modifica, a ativação do cérebro modifica. Então, trabalhar com o indivíduo com dor crônica é entender que esse indivíduo vai estar mais sensível à dor, mais estressado, mais ansioso para parar de sentir aquela dor. E que ele busca em você também uma estratégia para redução dessa dor.